Olá, meus queridos, tudo bem? Vamos falar de um assunto bem legal? Tim Tebow voltou para a NFL e eu acho que seja uma pauta bem interessante. Eu sei que o draft já passou, foi em abril, mas esse vídeo é um vídeo atemporal, é um vídeo que a gente vai revisitar algumas vezes, que eu vou redivulgar acho que todo o período de draft. Um dos primeiros textos que eu escrevi há 10 anos sobre o futebol americano foi como detectar um bust, uma farsa no draft. Tinha vários elementos lá que eu peguei de acordo com casos práticos, de acordo com exemplos práticos, né, de jogadores aí draftados na década de 90, década de 2000. Pois bem, essa é uma releitura daquele texto, tem a mesma raiz, mas é um texto adaptado aos últimos 10 anos. São 7 pecados capitais que um time pode cometer no draft, e não significa que só existam esses, ou que um ou outro tudo bem, né? Gula, por exemplo, preguiça, às vezes acontece, né? Mas todos juntos não dá muito certo. E no caso do Tim Tebow, todos os pecados aconteceram juntos, todos os 7. E aí a escolha não deu certo, né? Foi uma escolha de primeira rodada por Denver. Denver subiu para pegar o Tebow, inclusive, gastou uma escolha de segunda, uma terceira e uma quarta rodada. Metade do draft de Denver foi para pegar o Tebow, que nem estaria mais no elenco em 2012, porque o Peyton Manning virou free agent, era muito mais quarterback, não tem nem como colocar na mesma frase os dois. Então, sem mais delongas, vamos lá. Mas antes, se inscreve no canal, dê like no vídeo se você gosta do meu conteúdo para chegar em mais gente, tá bom? Primeiro, pecado capital, o técnico messiânico. O Josh McDaniels convenceu todo mundo que o Tim Tebow era incrível, maravilhoso e que ele era a solução de todos os problemas em Denver. O McDaniels tinha tido uma passagem muito boa em New England, a primeira passagem dele pelos Patriots no final da década de 2000, e foi um dos arquitetos, um dos responsáveis aí pelo sucesso ofensivo dos Patriots naquela época. Então ele chega em Denver com muita credibilidade. É um dos muitos técnicos que chegam com esse carimbo de fui assistente do Bill Belichick. O problema é que eles não são Bill Belichick, só que eles chegam achando que eles são Bill Belichick e começam a meter o louco e querer tomar decisões teimosas e todo o resto. A escolha do Tebow foi uma delas. O McDaniels convenceu todo mundo em Denver que era uma boa opção, que o Tebow era um vencedor, que o Tebow era incrível, que o Tebow era isso, que era aquilo. E aí, lá foi Denver, gastou uma segunda, terceira e a quarta, subiu para a primeira rodada, pegou o Tebow. Já tinha feito uma escolha na primeira rodada que foi o Demaryius Thomas, que deu muito certo em Denver, em especial na passagem do Peyton Manning. Bom, a gente sabe o que aconteceu com o McDaniels depois, mas na época é um dos muitos casos de técnico messiânico. O Bill Belichick é uma exceção, o Tom Brady na sexta rodada é uma exceção. Muitos times tentam replicar isso e não dá certo. Então esse é um dos casos, um dos pecados capitais. Quando um técnico começa a meter o louco e acha que é Deus, a coisa costuma ir pro ralo. Segundo pecado é o amor ao jogo, porque uma das coisas que foi mais falado do Tebow na época, que o Tebow era apaixonado por futebol americano, ele ama o jogo, uma coisa incrível, ele respira futebol americano, o travesseiro dele é uma bola de futebol americano. Tudo bem, mas beleza não se põe à mesa, né? Isso por si só, que foi extensamente e exaustivamente usado na época como um motivo pelo qual valia a pena escolher o Tebow, que ele era um trabalhador incansável, incrível, maravilhoso. Isso por si só não se sustenta. Claro que o oposto é complicado. Vou dar um exemplo da classe do ano posterior. O Jake Locker, que foi escolhido pelo Tennessee Titans, ele não gostava muito de futebol americano, né? Então acabou até deixando a carreira por conta disso. E a adaptação dele ao jogo profissional foi complicada. Mas pura e simplesmente você amar futebol americano não faz de você um prospecto de primeira rodada. E na época isso foi utilizado extensamente como se fosse algo que sustentasse, um dos pontos que sustentasse isso. Não é o caso, né? Terceiro, ele é um vencedor. Aí eu vou replicar as palavras do nosso querido Skip Bayless. He's a gamer, he's a baller, playmaker, shot caller. In case you didn't know, I got him. Esta maldita música fez um sucesso infernal na época, 2011, já com o Tebow na NFL, final de 2011. E o argumento era que o Tebow era um vencedor, porque ele venceu o Campeonato Nacional no college em Flórida, só que parece que todo mundo esqueceu que, o estilo de jogo dele era muito adequado para o jogo de college, né? Se, tipo, o Ed visse assim, fala assim, eu vou te pegar, hein, Tebow? Opa, então eu vou sair do pocket. Ao menor sinal de qualquer colapso de pocket, nem que seja mínimo, ele já escapava e ganhava jardas com as pernas. No college, fazer isso é uma coisa. Na NFL, é outra completamente diferente. Então ele não fazia as progressões, travava no primeiro recebedor, se o primeiro recebedor estava marcado, ele olhava assim, vou correr. No college isso dava certo. Ele ajudou a Flórida a ser campeã, tinha uma ética profissional incrível, motivou o vestiário e tudo mais. Mas era um vestiário com muito, muito talento. O Aaron Hernandez, que a gente viu que acabou acontecendo, mas era um jogador talentoso. Percy Harvin, os irmãos Pounce na linha, Joe Hayden, Janoris Jenkins, eu poderia ficar, Carlos Dunlap, eu poderia ficar até amanhã aqui citando jogadores de Flórida que estavam naquele elenco campeão e que estão na NFL até hoje, muitos deles. Então, acho que isso é pouco falado, né? Além do fato, claro, que o Urban Meyer é um dos melhores técnicos da história do college. Então o argumento Tebow é um vencedor por si parecia sustentar aquilo. Mas o fato do cara ter dado certo no college, no estilo de jogo do college, não significa que ele vai jogar bem na NFL.
O grande exemplo que eu uso numa futebolização completamente desnecessária para muitos, eu sei, é o Vinícius Júnior. O Vinícius Júnior na Europa, por conta do corpo dele, não deu tão certo como poderia ter dado aqui no Brasil, né? O Neymar, por exemplo, no Brasil tinha um corpo, na Europa ele desenvolveu massa muscular. Na NFL tem um quê nesse aspecto, né, da fisicalidade, mas o processamento mental também é muito mais difícil. O Tebow não tinha esse processamento mental no college, ele se virava ali com as pernas e com jogadas pirotécnicas que no college, contra defesas menos complexas e menos atléticas, ele conseguia sair ileso. Na NFL ele não conseguiu, né? Então, ele ser um vencedor pura e simplesmente não significa que ele também vai vencer no college football. Só lembrar que, por exemplo, o Stanford teve uma campanha negativa com o John Elway na temporada de 82 e o Elway foi a primeira escolha do draft de 83 e um dos melhores quarterbacks da história aí da NFL. Seguindo carisma, porque o ponto do carisma é importante. Eu tenho certeza que vai aparecer gente me xingando porque gosta do Tim Tebow e de fato ele é um ser humano exemplar, é um ser humano inspirador, né? Eu até cheguei a brincar na época, vou contar isso, se quiser. Eu tive uma reaval, que é a recuperação na faculdade. O que era a prova? Direito Internacional Público 1. Eu ia muito mal em Internacional Público. Privado também. E aí eu tava com dificuldade na prova, foi no final de 2011. Fui ao banheiro, ajoelhei, fiz o Tebow, voltei e passei na prova. Então é um rapaz que inspira, né? A cristandade dele é muito inspiradora para muitos e todo o resto, muito carismático, um cara muito do bem. E aí acaba inspirando essa questão, né, até pelo contraste com algumas histórias mais complicadas que a gente vê chegar no draft, que vê na NFL. Eu falo assim, putz, eu quero ser esse cara que vai dar uma chance pro Tebow, porque ele é muito gente boa. Só que isso, pura e simplesmente, também não justifica o fato dele ser uma escolha de primeira rodada, infelizmente, né? Gostaria que pudesse justificar, mas não justifica. Então esse é um outro pecado capital, né? O cara ser muito gente boa não quer dizer que ele vai ser um bom profissional, isso em qualquer área, né? A gente não pode olhar só para isso, certo? Quinto ponto, o que eu escrevi aqui? Ah, sim, esse ponto é muito importante. Muito importante. Por que eu fiz essa careta? Eu não sei. É muito importante. Prever erroneamente as tendências do jogo. O draft é uma ferramenta muito boa para quem está estudando o futebol americano, para quem gosta de ver o jogo e tal, para você prever o que vai acontecer na sequência. Vou dar um exemplo. Nos últimos anos a gente viu alguns linebackers mais magros e com uma boa cobertura ao passe sendo escolhidos mais altos, cada vez mais altos, e safeties parrudões caindo. Por que isso? Porque marcar o passe é muito importante. Aquela figura do pescador parrudo, linebacker, que dá pancada o tempo inteiro e que basicamente tem que parar o jogo terrestre, ela não existe mais, ela não é tão valorizada. O cara tem que saber marcar o passe. Exemplo clássico, Darius Leonard foi uma escolha de segunda rodada. Hoje eu acho que ele não seria uma escolha de segunda rodada, talvez saísse na primeira. Então, é um exemplo clássico dessa tendência. Os Broncos, eles acabaram fazendo o contrário, eles apostaram em outra tendência. Em 2008, a formação Wildcat dominou a NFL. O Wildcat é aquela formação que o running back recebia o snap e ou entregava para outro running back, ou fazia uma trick play passando a bola, ou ia diretamente, recebia o snap e já ia para cima da linha ofensiva e da defesa, certo? A Wildcat ajudou o Miami Dolphins a vencer a AFC East, foi o último título de Miami, inclusive, na divisão. Tinha o Chad Pennington como quarterback, era um quarterback muito preciso, ele alinhava como wide receiver, fez parte de algumas freak plays e tal. Aliás, os Dolphins chegaram a usar ela com o Jay Cutler muito mais pra frente, tem aquele lance icônico que o Jay Cutler fica com a mão na cintura, assim, alinhado como wide receiver, fantástico. O Jay Cutler, o rei do esforço. E, enfim, a NFL foi tomada pela Wildcat 2008. Em 2009, os Dolphins chegaram a apostar no Pat White, quarterback de West Virginia, na segunda rodada. Não era um quarterback de nem primeira nem segunda rodada, mas queriam que ele rodasse a Wildcat. Acabou não dando certo na NFL. Não deu certo porque o elemento surpresa era o que fazia a Wildcat funcionar. À medida que as defesas começaram a se preparar para isso e esperar isso, aí ela parou de dar certo. Começaram a ter mais disciplina de gaps, mais disciplina lendo a jogada em si, e o elemento surpresa foi por água abaixo. É por isso que um time rode 80% de play action não vai dar certo, porque a defesa vai estar esperando o play action. E o Wildcat, como surpresa, show. Mas à medida que os times se planejavam para isso, não deu mais tão certo. Então os Broncos meio que apostaram nisso, né? Falaram assim, tá aí, uma tendência boa, uma tendência que pode dar certo. Só que eles deram errado. A tendência que acabou dando certo era a spread offense. Os Chiefs, em 2008, rodaram 60% de formações de shotgun com 3 ou 4 recebedores. Era isso que acabaria tomando a NFL de assalto na década seguinte e que ainda é muito importante. A cada ano que foi passando, a gente viu uma evolução no número de snaps em shotgun com 3 ou 4 recebedores na NFL na média da liga. Isso foi aumentando ano após ano, 2009, 2010, 2011, 2012, até que hoje é um volume bem alto. Então os Broncos apostaram no Tebow, achando que a Wildcat poderia ser muito importante. O próprio McDaniel sofreu com a Wildcat, porque era coordenador ofensivo
dos Broncos na temporada, dos Patriots na temporada de 2008, viu os Dolphins fazer isso no Gillette Stadium, acho que se apaixonou mais do que devia sobre esse assunto, acabou dando errado. Então, tendências, prever corretamente tendências é algo importante. Você prever o oposto do que vai acontecer na NFL, do que vai dar certo na NFL, ou explorar um gimmick, não dá muito certo. Sexto, scout the helmet. Acho que esse é o princípio mais importante. Não sou eu que estou inventando isso. Muita gente fala, muita gente que dá treinamento olheiro, etc. fala. Scout the helmet é você se deixar ludibriar só pelo capacete do prospecto. Só porque ele jogou em Flórida não significa que ele é um bom jogador. Pega os números do Tebow, os problemas do jogo do Tebow, progressão errada de recebedores, ou às vezes não ter progressão, postura horrível no pocket, qualquer sinal que o edge estava vindo ele saía do pocket correndo, leitura errada muitas vezes, um braço que não era tão forte. Pega tudo isso e joga na segunda divisão do college, no quarterback de North Dakota State. O Tebow não seria escolha de primeira rodada. Não seria. Isso acontece com muitos jogadores, tá? Não é porque jogou em Alabama que ele vai ser um bom jogador. Se ele jogou em Alabama e tem as tangíveis do Jerry Jeudy, por exemplo, show. Mas ele simplesmente ter jogado num time de primeira divisão, um time de Power 5, SEC, Big Ten, Big 12, Pac-12 e ACC, não significa que ele vai ser um bom jogador na NFL, tá? Então isso é muito importante. Não olhar só o capacete do jogador, o logo que está no capacete, mas sim todo o resto. E por fim, o sétimo pecado capital, a falácia do diamante bruto. Não, eu não estou falando da Maria Isis e do Comendador, não. Excelente referência. Eu estou falando dessa falácia que não é porque o Mahomes e o Josh Allen deu certo que todos os outros quarterbacks com esse rótulo vão dar certo também. Porque tem inúmeros que receberam o tal do rótulo diamante bruto e não foram a lugar nenhum. E bem, na verdade, o Tebow nem isso era, porque ele tinha problema de mecânica, não tinha o braço tão forte, problema de leitura e outros tantos problemas que foram maquiados por todas as outras questões que eu falei. Ele ser um vencedor, ele ter sido campeão nacional, ser carismático, papapi, papapó. Alguns times acreditarem que a tendência seria utilizar quarterbacks como ele e etc. Então, a exceção, ela prova a regra, tá? O Mahomes e o Josh Allen não é por conta disso que tem que apostar todo ano em quarterbacks com braço forte e, não, a gente vai conseguir lapidar esse diamante cru. Até porque você precisa de uma boa comissão técnica para isso. O técnico de quarterbacks do Tim Tebow no segundo ano dele da NFL foi o Adam Gase. E o head coach era o John Fox. Então também até eles fizeram o possível, sendo muito sincero, tá? Não vou criticar tanto os dois, até que eles fizeram o possível, mas não era a comissão técnica acho que adequada para lapidar o Tebow. E hoje, não por acaso, ele é um tight end do Jacksonville Jaguars, por questões mercadológicas, influência no vestiário, ele é parça do Urban Meyer, foi a camisa que foi mais vendida em maio, enfim. Mas é isso, esses são os 7 pecados capitais que você pode acabar cometendo no draft, porque acaba vendo as coisas erradas. E no caso do Tebow, todos esses 7 aconteceram. Claro que na época era muito mais difícil de prever. E não é o meu objetivo aqui ser um engenheiro de obra pronta. É justamente mostrar para que não aconteça mais. Eu não tenho poder de influência nenhum. Nenhuma pessoa de um front office da NFL vai ver esse vídeo, até porque eles não falam português. Eu sou uma pessoa insignificante no mundo. Mas foi legal conversar sobre com vocês, tá bom? É isso, meu Brasil. Tudo bem com vocês? Se inscreva no canal, like no vídeo. E eu quero saber nos comentários de vocês. Na época, se vocês assistiam futebol americano, vocês achavam que o Tebow ia dar certo? E tem algum outro prospecto que vocês acreditavam muito que vocês quebraram a cara? Eu, por exemplo, acabei correndo em pontos assim. O Josh Rosen foi um cara que eu quebrei a cara e quebrei muito forte. O draft não é uma ciência exata, afinal de contas, né? Beijo carinhoso pra vocês, espero que vocês tenham gostado do vídeo. Se você gostou, não esqueça de dar like e também de divulgar pros amiguinhos. Se inscreve no canal. Para mais conteúdo, assine o Curte Plus. Beijo!